Seja bem-vindo ao podcast Calabouço, um podcast canhoto semanal, onde falamos de política e os bastidores do poder, mas nada muito sério. Se você é novo por aqui, nos siga nas redes sociais, compartilhe o nosso programa com os amigos. E se quiser debater política 24 horas por dia, é só participar do grupo dos ouvintes do podcast. O link está na descrição do episódio. Simbora que o programa vai começar! Esse é o episódio 26, para quem não me conhece, eu sou Pedro Caldas, e do meu lado esquerdo, o cara que não sabe se corta o cabelo ou se não corta o cabelo, Alan Cavalcante. Não vou cortar meu cabelo não, eu fiz uma enquete lá no meu Instagram, nos meus close friends, e não é voto impresso, então olha só, isso aí foi uma fraude, tá certo? Quando a fama chega, o cara já tá fazendo votação se corta ou não o cabelo, bicho. É, meu amigo, tá brincando. Não, vocês viram que eu sou amigo de Nilson agora, né? Nilson Moreto. Foi, respondendo seu tweet. Meu amigo, o cara é uma máquina. Cancelado, famoso, fazendo enquete. Tá demais. Tá demais o menino Alan. Também do meu lado esquerdo, eu sei que ele fica ansioso por esse momento. E dessa vez, infelizmente, eu vou falhar com ele. Porque eu não sei o que está aperreando mais o sujeito. Se é a política de Brasília ou a do esporte. Manda já, Diego. Caraca, tô mal esses dias. Tá organizando um protesto no meio da pandemia pra ir pra frente do estádio de futebol. Acho que é uma das coisas mais bizarras que eu já fiz, que eu não me imaginei fazendo, assim. Sabe? Eu já fiz umas coisas bizarras assim por política, tipo ir pra Curitiba, ficar na porta do presídio. Umas coisas que eu me arrependo. Mas ir pra frente de estádio de futebol, protestar, é uma coisa que eu não esperava que eu fosse fazer. Mas eu tô fazendo, porque o momento pede. Meus amigos, eu já vi muita eleição do movimento estudantil, já acompanhei a eleição da política tradicional e eu nunca vi tanta baixaria. Até a eleição de Santa Cruz, que foi uma baixaria, não teve tanta baixaria. Mas é golpe em cima de golpe, menino. Golpe em cima de golpe, meu amigo, tá pau. Se quiser pular os trends e a dica da semana, coloca em 18 minutos e 20 segundos. Mas então vamos para o Trend Topics, um quadro onde a partir de um levantamento que eu faço do Twitter, a gente comenta os principais fatos da semana. Na quarta e na quinta, a política e o Brasil giraram em torno de dois temas principais. O primeiro foi de que Bolsonaro disse que estava cagando para a CPI, para o Senado, que enviou lá um documento pedindo esclarecimentos, né, na CPI da pandemia, e essa fala do presidente teve relação com o cara que deu depoimento lá na CPI da pandemia e que recebeu voz de prisão, saiu preso. Primeira vez nessa CPI, a CPI já estava meio virando bagunça, é quando o Omar Aris disse, tá bom, vai ser preso, tá detido. Enfim, o cara pagou R$1.100 de fiança e acabou sendo liberado poucas horas depois, mas enfim, foi um fato, meus amigos. A CPI subiu de nível, eu acho. A galera parou de topar ser feita de besta, né? Hoje também subiu de nível de novo, a gente tá gravando esse programa na terça-feira e a galera precisou subir novamente, porque depois do Carlos Wizard se abrir um precedente de ir ficar em silêncio, mesmo que o habeas corpus não assegure essa prerrogativa, né, de ficar em silêncio para qualquer pergunta. E aí a galera hoje fez uma tabelinha ali de novo entre Renan e Omar para que a depoente, que trabalha na Precisa, não fizesse a mesma coisa. Então a galera tá ligada. Vocês não acham que vão chegar na CPI e tirar uma galera com vários mandatos de senador? A galera foi governador, já tem um histórico na política, a galera já tá malhada no pau, a galera que derrubou uma presidenta da República, que tinha a máquina debaixo do braço e a maior coligação da história de partidos das eleições desde a nossa nova Constituição. Vocês não acham que vão conseguir enrolar essa galera, não? Porque, sinceramente, vai terminar geral preso. Não, e é sobre essa coisa que tá rolando já hoje, esse precedente de ficar em silêncio. Tá sendo uma questão que tá sendo levada pro STF, né? Até onde a pessoa pode ficar em silêncio diante do juramento de uma comissão parlamentar de inquérito. E o Fux, que é o presidente do Supremo, disse que as próximas pessoas que vão pra CPI, né, podem ficar em silêncio só pra não se incriminar. Mas, assim, se elas não responderem, elas podem até ser presas, tá? Levar voz de prisão de novo. Na sexta-feira, a Marinha ameaçou a nossa democracia. O tema Bolsonaro cagão seguiu repercutindo nas redes sociais, né? E eu acho que vale até a gente ressaltar a gravidade dessa declaração, né? O cara
Ok, o cara não respeita as instituições, mas ele recebeu um pedido formal do Senado, pô, e fala um negócio desse, enfim. Mas a polêmica do dia foi em torno de futebol, e vale dizer que a gente vai falar um pouco de futebol, porque a Copa América estava chegando no fim, e aí Casagrande deu uma declaração que eu concordo, para quem não conhece, um comentarista da Globo e jogador de futebol, criticou Neymar, né? Neymar estava reclamando dos brasileiros que torcem para a Argentina na final da Copa América, né? E aí Casagrande respondeu muito revoltado assim: eu nunca vi o Neymar ficar bravo com a nossa situação, com a situação do povo brasileiro que mora aqui, né? A nossa situação ruim, péssima no momento que nós moramos aqui, a pobreza aumentando, a fome aumentando. O problema do Neymar é torcer para a Argentina. Aí ele fica bravo, aí ele acha que é patriota, aí ele se sente um brasileiro. Ele acha que ser brasileiro é isso. O Brasil, ele se dividiu, né? Sobretudo muita gente de esquerda torcendo contra a seleção, enquanto que outras pessoas, eu inclusa, dizendo que não, a gente pode torcer para a seleção brasileira, apesar de todos os problemas que tem em torno dela, e que na verdade a gente precisa disputar essa narrativa. Eu acho que o grande problema de torcer para a Argentina, e eu disse que eu ia torcer para a Argentina uns 6 programas atrás, eu acho. E eu disse que a Argentina ia ganhar em território brasileiro essa Copa América, que eu torci para isso acontecer, e foi justamente isso que aconteceu. Eu acho que o grande problema é o fato de que tem muito argentino que fica, depois que ganha do Brasil, nossa, o que eu vi no Twitter de argentino chamando o brasileiro de macaco, eu concordo totalmente com essa fala do Casagrande, né? Nunca vi o Neymar ficar tão puto da vida com a nossa situação, como ele ficou agora com o pessoal que tava torcendo pela Argentina por uma questão política. É óbvio que tudo é política, mas assim, a gente não... E o futebol não vai escapar disso, né? Eu respeito quem torceu pela Argentina, assim como eu não ia ficar feliz não se Bolsonaro entrasse no Maracanã e levantasse a taça de campeão da Copa América. Eu não ia ficar feliz. Então, eu acho que o que aconteceu foi mais do que correto. No sábado, mais um dia de futebol, como o fim de semana inteiro, né? O Brasil perdeu a Copa América. Também aconteceu a demissão de Rogério Ceni de madrugada, né? E aí, indo para a política, foi um dia de trabalho para o Gabinete do Ódio, que vem trabalhando, viu? Imagino quantos milhares ou milhões de reais estão sendo investidos para a turma pedir liberdade para Daniel Silveira, e eu apoio o voto auditável. Eu, inclusive, vi essa semana, nas ruas do Recife, um outdoor pedindo voto auditável. Eu vi também. Eu acho que era no Pina. Não sei. O que eu vi foi no Pina, velho. Não, eu vi aqui, acho que no centro, um outdoor. Então estão espalhando por todo canto, porque o que eu vi era no Pina, apoio o voto auditável, impresso, enfim, essas coisas todas. Como eu não tô saindo de casa, acho que eu fui o único que não vi nada, não tava nem sabendo. Mas é uma pauta que não vai passar, né? Até semana passada a gente podia dizer que ia rolar, mas agora já tem É porque eles têm que brigar por alguma coisa, né, Diego? Não, não pra pode mim acho que já faz parte Pra mim já faz parte de um discurso golpista já, essa questão do voto impresso, e acho que a gente tem que ficar muito atento a isso nas próximas semanas, porque eu acho que vai ser muito decisivo. Pro ano que vem, acho que o ano que vem vai se resolver essa semana próxima, assim, acho que os próximos 15 dias vão ser fundamentais pra gente entender o futuro do Brasil, assim, a médio prazo. E essa semana ela foi muito importante para isso, porque, como o Pedro já tinha falado, citado, né, teve essa ofensiva daquela carta das Forças Armadas para cima da CPI, que foi uma afronta. Depois, Bolsonaro fez uma declaração já insinuando que talvez não tenha eleição se não tiver voto impresso, e aí houve uma resposta contundente, eu quero deixar isso registrado, do Barroso, né, que é o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, e do Alexandre, que é o próximo. E do Alexandre, que é o próximo, exatamente. Eles foram muito firmes, dizendo que isso configura crime de responsabilidade, ou seja, tá apontando, dando nome aos bois, algo que esse tempo todo ninguém tava falando. Na verdade, muita gente fala, mas essas figuronas demoraram muito para falar, né? E foi uma resposta muito forte. Quem teve uma resposta, né, mais acanhada, mais, era naquele tom conciliador dele, que é o Chamberlain da política brasileira, foi o Rodrigo Pacheco, né? Que é naquele porque vários senadores bateram na porta dele pedindo, né? Ó, se liga aí, vai pra lá. É o Chamberlain da política brasileira. Ele acha que ele vai conseguir negociar com o tigre, com a cabeça dele na boca de um tigre, que nem, enfim, o Chamberlain fez com Hitler na Segunda Guerra Mundial. No domingo, a Copa América seguiu nos assuntos mais comentados, inclusive o povo pedindo fora Tite, teve o fim da Copa América e o início dos protestos em Cuba, que vale ressaltar, foi assunto bem comentado na segunda-feira e na terça também, né? Para quem não sabe, teve lá um protesto pelas condições do povo cubano, enfim, né? A mídia, obviamente, faz o estardalhaço, né? Sobretudo, o campo liberal e mais à direita, né? Os bolsonaristas se movimentaram muito, dizendo que Cuba é uma ditadura, que, enfim,
que o comunismo acabou com o país, aquelas coisas, e a esquerda se prontificou para defender, né, dizendo que o problema é o embargo econômico, que mesmo com todas as dificuldades o país tem lidado bem com a pandemia, e fazendo as comparações todas com o Brasil, com a falta de liberdade democrática, com a miséria aqui, etc, etc. Uma coisa que me chamou muita atenção, que eu até comentei nas minhas redes sociais, foi em relação às bandeiras americanas, as pessoas utilizando máscara com as bandeiras americanas em atos em Cuba. A pergunta que eu faço Fala é... muito. Fala muito, não tenho nem o que dizer. E se fosse essa ditadura que o povo tá dizendo também, Diego, eu fico me perguntando, daria pra tu mandar com essa bandeira americana aí numa ditadura dessa? Não, mas eu vou te dizer, eu não sou simpático ao regime cubano, não. Assim, acho que eu sou contrário a regimes de um partido só, até que eu não sou comunista, né? Não me coloco nesse campo. Mas também acho que a América Latina já tá tão cansada, a bichinha já foi tão explorada e a galera ainda tá. Não, para mim não tem conversa. Acho que se tiver qualquer movimento realmente de mudança de governo, qualquer radicalização democrática que o partido precise passar, acho que isso tem que ser definido dentro das quatro linhas ali do partido, sem intervenção americana ou europeia na América Latina, que eu acho que esse tipo de coisa não dá para defender acima de, de qualquer outra coisa. Acho que a pauta principal para mim que tem que ser debatida é essa influência americana nos atos que estão acontecendo em Cuba. Acho que ponto. Se existe uma bola que vem do lado de fora, acho que chega. Acho que todas as experiências que a gente teve na América Latina, historicamente, sei lá, se a gente pegar os últimos 60 anos, é um passado muito recente, todas as intervenções americanas não terminaram bem, sabe? Então, e não precisa nem 60 anos. Se a gente pegar os últimos 5, teve golpe na Venezuela e golpe na Bolívia. Tentativa de golpe na Venezuela e um golpe consumado na Bolívia, que foi revertido através de eleições populares, né? E isso no passado muito recente. Então, acho que a discussão parte daí. Acho que antes de qualquer coisa, por mais que eu não seja simpático ao governo cubano, acho que o caminho não é a partir de intervenções de países e impérios, né, que historicamente têm prejudicado muito o avanço da América Latina. Eu queria ressaltar dessa história aí de embargo de Cuba que teve recentemente uma votação nas Nações Unidas sobre a manutenção de embargo. Eu acho que 180 países votaram contra o embargo dos Estados Unidos em Cuba, porque é uma coisa completamente sem noção para os dias atuais mesmo, com exceção de 3 países, Estados Unidos, Israel e Brasil se absteve. Pra vocês verem o nível da nossa diplomacia. Tá triste. Mas o outro comentário que eu tenho é que o que eu achei interessante de toda essa movimentação do Twitter do embargo, enfim, de Cuba, é que a direita, que geralmente ela é a favor do livre comércio, enfim, dessas coisas todas, ela começa a minimizar o impacto do embargo econômico, que é uma barreira econômica, que você tá dizendo, não, esse país não pode comercializar com outros, você tá tirando a mãozinha lá do mercado de Adam Smith e falando, não vai funcionar. O embargo é isso. E o povo da esquerda também, que também é muito contrário ao comércio, às vezes, também tratando como se fosse a causa motriz de todo o subdesenvolvimento da ilha de Cuba. Então houve uma inversão nos papéis e nas defesas do valor. Pra você ver como é que política é engraçada, né? E o último comentário que eu tenho sobre isso tudo é que eu acho que Fidel também entrou nos trends do Twitter, e eu não aguento mais discussão de Twitter sobre estadista do século passado. Porque é a mesma coisa. Twitter então, líder. Eu não aguento mais, Pedro. Semana passada eu falei sobre o Getúlio, retrasada foi sobre Stalin, agora Fidel. Puta merda. Ai. Pois é. Na segunda, o principal assunto foi sobre o DJ Ives, um cara nojento que, enfim, agrediu a esposa e a empregada doméstica lá da casa dele, na frente da filha bebê, enfim, um caso absurdo mesmo. E sobre isso houve um caso de xenofobia, que foi assunto da segunda e da terça, em que uma mulher, Fontinelli, meu Deus, eu sou ruim com essas celebridades assim, aleatórias do Brasil. Ela basicamente disse que é isso, né? Você dá poder para esses paraíba e aí eles ficam fazendo essas paraibadas, né? Um absurdo mesmo, que a ex-ganhadora, a última ganhadora do BBB, Juliette, fez um tweet sobre e, consequentemente, viralizou nas redes sociais. Já emenda Gabriel Jesus aí, meu campeão.
Ah, não, mas isso aí fica em off, velho. Isso aí fica em off. Só digo pra vocês, ouvintes, procurem a história de Gabriel Jesus em Serra Talhada, porque tem coisa boa, viu? Tem coisa boa. E tem a ver com a política pernambucana, digo Tem a ver mais. com a política Eu não tô pernambucana. acreditando nisso ainda não, velho. Enfim, né? Passando para a terça, o dia hoje, no caso, né? O Dia Mundial do Rock, temos um roqueiro aqui que vai falar. Os atos em Cuba continuaram sendo assunto. A xenofobia também continuou sendo assunto, né? A maioria das redes sociais, obviamente, né, criticando a xenofobia, né? Então, pelo menos isso. Mas aí, na política, o principal assunto mais relevante até agora, a hora que a gente está gravando o programa, foi justamente o Roda Viva com o Luiz Miranda. Eu imagino que Alan talvez tenha visto aí. Vi Mas aí, Luiz Miranda foi um cara que a gente falou muito na época que falou que ele deu o depoimento na CPI da pandemia, né? Um cara que revelou muita coisa. Vou te Não dizer. revelou nada no Roda Viva, né? Exatamente. Só fez Ontem ficou palancezinho caladinho. barato. Isso, o pessoal perguntava, e o áudio? Você tem o áudio? Ah, eu tenho, mas não tenho. Quem tem talvez seja meu irmão, mas talvez eu tenha. Não, sei. melhor é quem tem talvez é outra pessoa. E quem é seu irmão? Seu irmão tem, não sei se é meu irmão. Eu não gravei O cara nada, vai mas entregar talvez eu o tenha o ouro, áudio. O cara vai entregar ouro. Não, mas ele faz um discurso muito barato de que tá fazendo isso pelo Brasil, que tá prezando pelas instituições, que é contra a corrupção, e não termina, sabe? Fica só nesse jogo de vai, não vai. Inclusive, ele disse que não amputou ao presidente nenhum crime, né? Ele deixou isso muito claro, que em nenhum momento ele amputa nenhum crime ao presidente, sendo que a denúncia dele é uma denúncia de prevaricação por parte da presidência da República, né? Ele tá tentando ser ele continua querendo ser o bolsonarista, continua tentando flertar com o público bolsonarista, ao mesmo tempo que se viu no meio desse furacão e foi obrigado, né, a defender o irmão dele por um laço familiar. Mas assim, ele tentando agradar todo mundo não vai agradar a ninguém. E sobre o Dia Mundial do Rock, eu não sei se vocês viram as duas fotos, né, que foram postadas. Ciro Gomes com o filho, nossa, coisa fofa, velho, com a guitarrinha. E Lula também com a guitarra, com aquela guitarra, me esqueci o nome do modelo, velho, mas é aquela guitarra que faz um V assim. Ai. Escutem minha banda, Viena Rock. O nosso roqueiro aqui do grupo roqueiro. Temos, né? Todos somos. Né? 3 roqueiros aqui. Pois é. Qual a dica da semana de vocês? Eu vou jogar muito no campo do blockbuster, e levando pra linguagem de cinema, né? Que é um best-seller que eu acho que é importante que a gente leia para entender essa semana e as próximas, que é Como as Democracias Morrem. Acredito que vocês dois já tenham tido a oportunidade de ler também. Eu acho que não poderia indicar outro livro essa semana que não fosse Steven esse. Levitsky, professor de Harvard. A minha dica da semana, cara, hoje é Dia Mundial do Rock, então eu vou ter que indicar rock, velho. Vou ter que indicar rock para as pessoas. Óbvio que vai ser music. Ouçam. Eu vou indicar um álbum específico, tá? Eu vou indicar o álbum de 2009, The Resistance, que é o álbum da banda Music, que é completamente baseado no livro 1984 de George Orwell. Poxa, enfim, outro cara importante para ler nesse momento, hein? com certeza. Lembrando que as dicas da semana estão na descrição do episódio, e a minha é uma série que teve temporada nova essa semana, que é Atypical, uma série da Netflix que eu particularmente adoro, uma série que tem como protagonista um menino autista e que fala sobre essa questão, né, sobre a forma como ele encara o mundo e o desenvolvimento desse personagem. Uma série muito bonita, mas muito massa, engraçada também, enfim. Tá lá na Netflix, a 4ª e última temporada, vale assistir e maratonar, uma série fantástica. Se você tem gostado de ouvir o podcast Calabouço e as participações especiais que passam por aqui, ajuda no crescimento desse projeto. Indique o Calabouço Cast para amigos e divulgue nas suas redes sociais. Nessa segunda parte do programa, vamos conversar com o Marcelo Carneiro Leão, que é reitor da Universidade Federal Rural de Pernambuco, a UFRPE, que a gente carinhosamente chama de Rural ou Ruralinda. E aí, para iniciar essa conversa, Marcelo, as universidades, eu já vou começar aqui com uma pergunta, uma questão, de que as universidades são um espaço de pensamento diverso, produção de ciência, e aí eu queria saber como tem sido gerir uma universidade em um momento em que se banaliza a ciência e onde a violência contra os mais vulneráveis é uma política, né? Justamente a universidade que
nos últimos anos foi um espaço acolhedor para muita gente. Vamos lá. Primeiro, boa tarde a você, Pedro, ao Alain, ao Diego. Eu fui antes de assumir, eu assumi a reitoria no dia 11 de maio de 2020. Antes eu tinha sido 8 anos vice-reitor e acompanhei períodos dos mais diversos. Eu entrei como vice-reitor em 2012, ainda peguei a fase boa dos investimentos em educação, em ciência e tecnologia, até mais ou menos 2014, começa um pouco de crise econômica, só que se agravou bastante agora nos últimos 2 anos. E aí, junto a tudo isso, a questão dos cortes orçamentários, só para vocês terem uma ideia, esse ano o nosso orçamento veio com 21% de corte na parte custeio e investimento, porque o orçamento da universidade é pessoal e a outra lá é custeio e investimento. E nesses 21% cortados, o investimento veio zero. Para não dizer que veio zero, veio R$42 mil era 1 milhão e 600, veio R$42 mil para acessibilidade, onde eu só posso gastar com acessibilidade. E 2 emendas parlamentares que eu consegui, uma de 150 e uma de 250. Só. O resto foi custeio, e aí a gente teve que diminuir postos de terceirizados, enfim. Paralelamente a tudo isso, tem a questão da pandemia. Eu assumi já na pandemia, em 20 de maio de 2020. Então, cortes orçamentários, pandemia e talvez a terceira variável mais grave, que, de certo modo, tem relação com os cortes orçamentários, que é o negacionismo, a falta de investimento em educação, em ciência e em tecnologia. A gente tem o orçamento da Rural hoje, é o mesmo orçamento nominal de 2010. As agências de fomento, o orçamento do CNPq é o menor da história. Então, todas essas dificuldades tornam o desafio de gerir a nossa querida Ruralinda muito, muito complexo. Mas a gente tem trabalhado com o esforço de muita gente, a resiliência que o momento precisa, a resistência que o momento precisa, não uma resistência passiva, mas uma resistência para manter a universidade funcionando, garantir que ela não pare, e a Rural não parou, e não vai parar, por mais que queiram, não vai parar. E a gente espera que daqui a mais 1 ano, 2 anos, a gente comece a ter eu acredito muito na história e nos ciclos da humanidade, onde você, em algum momento, você está embaixo, mas em algum momento você está em cima. Então, eu não acredito que esse momento que o país vivencia, de falta de investimento em educação, ciência e tecnologia, que, como eu digo sempre, vou repetir aqui para vocês. Mas só para finalizar essa primeira parte, Pedro, da tua pergunta, eu digo sempre, e já vou deixar de pronto para não esquecer, e quando a gente diz que investir em ciência, educação, ciência e tecnologia é o único caminho para o desenvolvimento de um país e redução das desigualdades sociais, eu não estou falando isso como opinião, porque a opinião é muito bom que a gente tenha convergentes e divergentes. Aqui vocês têm três jovens que militam em partidos diferentes, por mais próximo que tenha o arcabouço progressista, mas são partidos... E a gente consegue ter diálogo mesmo na opinião divergente, porque a opinião única é Estado totalitário, etc, etc. Mas quando eu digo que educação, ciência e tecnologias são os únicos caminhos para o desenvolvimento de um país e a redução das desigualdades sociais, eu estou me debruçando sobre a história da humanidade. Não tem nenhum país do mundo que desenvolveu e reduziu desigualdades sociais, senão com investimento forte em educação, ciência e tecnologia. Aconteceu isso nos Estados Unidos, com a Alemanha, com a Coreia do Sul. Se você olha a história da humanidade, todo momento de desenvolvimento de um país é quando ela investe com política pública de Estado, não de governo. Infelizmente, no Brasil, a gente ainda, por mais que tenha tido um período de uma política de governo, isso não se tornou uma política de Estado e, portanto, a gente fica oscilando e perdendo tempo. E em educação e ciência, qualquer ciclo interrompido causa um dano muito grande. Então, é um grande desafio tá conduzindo a Rural, mas a gente estava bem organizada financeiramente, então hoje eu estou executando ainda muitas ações de obras e algumas reformas aqui na Rural, aqui em Serra Talhada e nos outros campos, ainda com o orçamento de 2020, que eu deixei tudo organizado quando a gente assumiu, a gente preparou, empenhou tudo em 2020 e está começando a executar. A gente cortou vários outros itens, mas as bolsas estão garantidas até o final do ano, bolsas de assistência estudantil, bolsa de monitoria, bolsa de extensão, todos os tipos de bolsa. Infelizmente, eu queria garantir também a manutenção de todos os postos terceirizados, mas não dava. Ou a gente cortava alguma coisa, ou a gente não ia conseguir pagar. E aí a empresa ia demitir todo mundo. E aí a gente, dos nossos cerca de 700, a gente cortou algo em torno de 71 postos. O que é muito doído para quem está na gestão.
principalmente quem tem uma visão de humanidade. Quando você corta 71 pessoas, você bota 71, porque não é que eu demito, eu corto os postos. A empresa, como não tem esse posto, provavelmente vai demitir essa pessoa porque ela não tem outro contrato. E aí são 71 ilhas num momento extremamente de crise, mas, infelizmente, a gente tem que, nesse momento, ajustar para poder permanecer funcionando e dar um tempo para que, quem sabe, em 2023, a gente esteja numa outra era, com um novo governo, enfim. Ô, professor, o senhor falou muito sobre orçamento, né? E por parte do governo federal, existe algum diálogo? O senhor consegue sentir? A gente percebe que existe um projeto bastante negacionista e de subfinanciamento da ciência e da universidade. Mas o senhor consegue sentir por parte do governo federal, ou existiu alguma reunião? Houve por parte de algum dos ministros que passaram por aí, você foi convidado para alguma reunião para que se discutisse um projeto de educação a nível nacional? Ou isso realmente inexiste e cada universidade está sendo subfinanciada e está jogada aí para lidar com o seu próprio projeto de educação a nível estadual? Porque a gente teve uma conversa aqui, a gente recebeu o presidente da Uni, o Iago Montalvão, e ele fez essa denúncia que realmente o governo deixa as universidades sem... Não existe um projeto nacional, sabe? Não existe um norte para que essas universidades seguirem. Queria ouvir do senhor se o senhor percebe diferente, tem outra opinião em relação a isso. Não, a percepção é a mesma. Vamos só separar uma coisa. A gente tentou estabelecer via Andifes, que é a Associação dos Dirigentes do Ensino Superior, um diálogo com o Ministério da Educação. Existe um diálogo, a gente é recebido, só que hoje quem manda no orçamento chama Ministério da Economia. E o Ministério da Economia é número somente. Então, eles cortaram e não querem diálogo. Tanto que a única forma de que a gente está brigando ainda para tentar recompor esse orçamento, no caso da Rural 21%, é via um PL, um projeto de lei com o Congresso. Então, a gente tem dialogado muito com os parlamentares. Infelizmente, somos ainda minoria. A gente tem tentado mobilizar a sociedade, as instituições para pressionar os seus parlamentares para votar um PL da ordem de 1 bilhão que recomporia todos esses 20% da Rural e outros, porque foi uma outra situação. Os cortes não foram linear e foram aleatórios. Ninguém diz porque na Rural cortou 21, na outra cortou 18, na outra cortou 22, na outra cortou 15, não se sabe. A gente tem uma matriz que a gente chama de matriz Andifes, que era quem até 2 anos atrás, até 3, né? Porque nos últimos 2 anos, essa matriz não foi usada. Essa é uma matriz que envolve evasão, taxa de sucesso, número de estudantes, e que calculava o orçamento. Há 2 anos que eles não usam mais essa matriz e o orçamento é aleatório. Então não há diálogo assim, propositivo. Tanto que hoje a gente já... É que o Ministério, não só o Ministério vê tudo, só vê os números, né? Como também vê os números sem se importar minimamente com as pessoas, né? Essa questão dos terceirizados, eu sou estudante da Federal, da UFPE, né? E é isso que a gente vê, né? Eles, assim, sabem onde é que as universidades mais ou menos vão cortar e não se importam mesmo com a vida desses trabalhadores que vão ter que ser demitidos, enfim. E eu acrescentaria, Pedro, que não é somente, só para amplificar, para não ficar solto a minha fala, o Ministério da Economia só pensa em números, mas a política do governo pensa num modelo de universidade que não é essa que a gente quer, que é a universidade pública. Então, esses cortes são por questão de crise econômica, mas por modelo de política, porque se a gente tivesse com um governo que tivesse essa percepção de investimento em educação, ciência e tecnologia como coisa importante, mesmo nessa crise, talvez a gente não tivesse na bonança que a gente teve de 2003 até 2012, mas nós estaríamos minimamente funcionando de forma adequada. Aí junta crise econômica, falta de recurso, visão do Ministério da Economia e uma visão política que as universidades públicas não servem, fazem balbúrdia, e aí os interesses das universidades privadas em cada vez mais... É muito estranho, por exemplo, não sei se vocês perceberam, nessa última avaliação do INEP, não sei se vocês perceberam, que mudaram os avaliadores, mudaram o formato, é a primeira avaliação que teve, que saiu o resultado há meses atrás. Já com essa concepção do atual governo, só teve uma universidade que teve 5. Porque a gente tinha sempre aqui Rural, Federal, 4, sempre, e às vezes uma outra particular que entrava com 4. Estranhamente, esse ano apareceu a Nassau com 5, Federal e Rural com 4. Aonde é que Federal e Rural
é 4 e Nassau é 5. Qual é a pesquisa que a Nassau faz? Qual é a extensão que a Nassau faz? Enfim, então é concepção. Então, por isso que não há... A gente está brigando no Congresso. Eu digo sempre, tem duas lutas nesse momento. Uma é a luta do curto prazo. Essa a gente está fazendo com o Congresso, para recompor o orçamento. E a luta de médio e longo prazo aí é uma luta política. É de mudar a gestão do país para que a gente possa aí sim ter um direcionamento diferente. Então, passará com certeza pela eleição. E essa é uma preocupação que eu tenho. Na verdade, duas preocupações. Uma é que o campo progressista tente não se dividir o mínimo possível. Porque eu espero, quando eu vejo aqui 3 pessoas de partido diferente dialogando, já é um bom sinal. Mas espero que os caciques, as pessoas que têm poder diretivo nesses partidos e em outros, aqui está, se eu considerar PCdoB, a PDT e PSB, não é isso? Vamos botar aí mais no campo de esquerda, PT, PSOL e talvez alguns outros. E alguns, talvez de centro, que possam vir, falam até no PSD, do Kassab. Enfim, que a gente vai ter que engolir alguns sapos. Ou a gente engole sapo, ou Bolsonaro se reelege, que eu acho pouco provável, ou vai surgir uma terceira via de centro, que vai ser menos arrogante, menos estúpida, menos burra, mas com interesses muito próximos do sistema neoliberal, das universidades privadas, enfim. Então, essa é a minha preocupação nesse momento. Então, por isso que a luta é curto prazo, Congresso, recompor orçamento, médio e longo prazo é a gente tentar viabilizar que para o ano a gente mude o governo, porque aí é aquela história, como eu disse, se a gente botar um governo bom em 2022, 2023 vai ser duro também economicamente, mas vai ser duro economicamente com um diálogo, uma forma menos negacionista e menos estúpida em que esse governo está aí. Eu estou esperançoso. Eu acho que, na minha avaliação política, Bolsonaro não se reelege. Posso estar equivocado completamente. Agora, eu não sei se vai vir alguém do campo de esquerda mais progressista para ganhar essa eleição ou se, na hora do segundo turno, bolsonaristas e centristas se unem numa outra via. Enfim, por isso que eu torço para ir um candidato de esquerda e Bolsonaro, porque aí eu acho que o centro mais racional migra para a esquerda e não para o Bolsonaro, porque ninguém aguenta mais esse senhor. Perfeito, Marcelo. Nosso amigo Diego defende essa tese também, né? Nosso amigo Diego é o otimista aqui do grupo que... Não, eleitoralmente eu acho que tá todo mundo otimista. Acho que o medo maior é uma ruptura institucional mesmo. O Bolsonaro tá ameaçando a democracia e aí é outro patamar de preocupação. Tem essa outra questão. Outro patamar de preocupação. Mas aqui o senhor citou Kassab. Kassab é um personagem muito comum que a gente fala muito nesse programa, porque pense no mal necessário. É esse cara. Eu acho que a gente precisa não é vender a alma ao diabo, como diz a história, mas a gente precisa ter alguma... não dá para a gente ser purista demais. Essa é uma discussão que tem que ser feita. O que eu acho, veja bem, aí a gente faz uma análise da história, não sou nenhum especialista, o Alan aí é cientista político, se eu estiver falando besteira, você me corrige. Mas, por exemplo, eu acho que o grande acerto de Lula e o grande acerto foi ele, em algum momento, tanto que ele tentou 3 vezes e não conseguiu, foi quando ele ampliou o espectro de aliança e trouxe para ele pessoas de outro espectro. Isso foi o lado bom. O que eu acho que Lula errou, eu estou muito arrogante. Contestar Lula, um político experiente, eu dizer, mas para mim qual foi o erro, como cidadão? No momento que ele tinha uma popularidade imensa, que ele tinha uma economia funcionando bem, um vento de popa, sei lá como chama, na economia internacional, os commodities, ele tinha que ter começado a cortar algumas alianças que estavam naquele governo. Ele tinha que começar a afastar. Ele não precisava mais daquela maioria esmagadora que ele tinha. Então ele podia separar o joio do trigo e tirar os PRs da vida, o PP da vida, deixava só campo mais de centro, esquerda, e tirava aquele pessoal da direita que estava apoiando. E aí ele teria condições de ter, na minha ótica, evitado alguns problemas. Mas, enfim,
Ele preferiu a tranquilidade de uma maioria muito mais ampla, só que esse pessoal cobra fatura. Ninguém vende, não é almoço grátis. Os caras apoiam e depois pedem E aí foi todo aquele escândalo de corrupção que, veja bem, todos os partidos anteriores faziam. Usaram a Lava Jato para aproveitar e tirar a esquerda do poder. Agora, a gente também não pode negar que PT usaram o Caixa 2, todas essas questões. Fizeram a mesma coisa que os outros fizeram. E aí, eu acho que foi o grande erro. Perfeito. E aqui no Calabouço, Marcelo, você fez uma leitura muito certa também quando a gente fala que a gente tem que engolir alguns sapos, né? A gente fala muito de frente ampla aqui. É o que acontece no mundo todo quando a gente vai para o enfrentamento desses neofascistas, né? Teve Netanyahu agora, tem na Hungria. Pessoal engolindo sapo mesmo, gente de direita até a esquerda se juntando. Você me permita, Alan, você tocou em Israel. Para tirar Netanyahu, os caras aliou gente de esquerda com direita, fizeram uma composição mágica lá e tiraram o cara. Perfeito. Uma coalizão mega ampla. Mas assim, a pergunta que eu queria fazer é que é uma pergunta que gera muita ansiedade assim nos estudantes, assim, na comunidade acadêmica no geral. Eu mesmo tô com saudade de pegar meu Rio Doce CDU para Federal. Eu tenho certeza que o pessoal daqui de Olinda tá com saudade de pegar o Rio Doce dos Irmãos para ir para Rural também. Eu quero saber o seguinte, Marcelo, com essa vacinação avançando em Pernambuco e em Recife, a gente já consegue ter alguma previsão, alguma perspectiva de volta às aulas presenciais para o ano que vem, para segundo semestre ano que vem, primeiro semestre? Já tem? Como é que está isso no calendário hoje da Rural? A gente está fazendo o mesmo que a gente fez quando surgiu a pandemia. Foi quando eu assumi. Então a gente criou vários GTs, GT de ensino, GT de pesquisa, GT de logística, etc. Um comitê da Covid, com especialistas. Fizemos uma primeira minuta de funcionamento naquele momento, acho que mais ou menos em maio para junho. Em março a gente suspendeu. Maio para junho a gente finalizou uma minuta, deixou em consulta pública durante um mês, na página onde as pessoas opinavam. Depois essa mesma comissão fez uma sistematização e levamos para os 3 conselhos, Conselho Universitário, Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão e Conselho de Curadores. E aí foi votado, enfim, que é o plano que está em funcionamento. Mas no plano já havia previsão agora, nesse momento, da gente fazer uma reavaliação. Então, hoje é terça, na sexta-feira, a gente fez uma reunião, sexta de manhã, já com a comissão, os grupos de trabalho foram reativados, nós estamos avaliando e vamos fazer uma proposta. Vamos começar agora, em agosto, 2020.2, terminamos 2020.1, estamos começando 2020.2. 2020.2 vai começar de forma totalmente remota, e essa comissão, provavelmente daqui a um mês, vai elaborar uma nova minuta, nós vamos colocar em consulta pública e levar para os conselhos. É dessa forma que a gente vai decidir. Aí você me pergunta, mas então, com volta quanto? Vai depender dessa questão das análises da questão sanitárias, mas eu, pessoalmente, eu vou defender isso e é o meu sentimento. Eu acho que a gente, no caso nosso, a gente vai até o final do ano, para em janeiro, tem umas férias, porque a gente tem que ter as férias regulamentares, e retoma 2022 em fevereiro. Eu só vejo possibilidade de atividades presenciais a partir de fevereiro. Entretanto, e aí sai o reitor e entra o pesquisador da área. Eu trabalho com tecnologias da informação e comunicação na educação. E há muito tempo, eu escrevi um artigo em 2003, onde a gente falava do que eu fiz meu pós-doutorado em Barcelona, e lá a gente usava muito a expressão blended learning, que é o ensino misturado, que é mais ou menos o ensino híbrido, aqui uma tradução, o ensino presencial, que é momentos presenciais e momentos à distância, aproveitando do que o melhor a presencialidade tem e o que melhor a distância tem. Isso o mundo inteiro avançou e hoje dificilmente você tem um curso semipresencial, tanto que no mundo quase todo não se fala mais em educação à distância e educação presencial, fala-se em educação em que você tem interações presenciais e interações à distância, síncronas, assíncronas, enfim. O Brasil estava muito atrasado. Com essa pandemia, essa discussão começou a aflorar. E aí eu não vejo, eu brinco sempre também, eu estava aqui na Rural no dia 16 de março de 2020, quando a gente suspendeu as atividades. E aí eu brinco que eu participei do último dia da Universidade Federal Rural de Pernambuco, nos moldes que ela existia. O que vai vir agora nos próximos é uma outra universidade. E a gente precisa refletir sobre isso. E vai vir o blended learning, o ensino híbrido, o que for. Qual é a minha preocupação? Blended learning, ou ensino híbrido, você tem percentuais presenciais e percentuais à distância, ok?
Hoje, inclusive, a gente não tem nem legislação para o blended learning, a gente só tem legislação para o presencial e para o à distância. E no presencial, a lei permite até 40% de atividades à distância. Mas se eu quiser fazer um curso aqui de 60% à distância e 40% presencial, eu não consigo fazer, porque não existe legislação. Então, essa legislação vai ter que ser posta. E o meu receio somente, aí é que a gente vai brigar, que essa hibridização, essa modulação de quanto vai ter de presencial e quanto vai ser à distância, que seja feita olhando os aspectos pedagógicos e não econômicos. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Eu vejo cursos aí à distância que o cara faz na mesma cidade, que mal vai lá, que o interesse de quem está fornecendo o curso ser à distância é só para não ter que alugar um prédio, é só para não ter que gastar energia, para economizar em professor, tem uma série de coisas. Meu medo é que o ensino híbrido no futuro do Brasil caminhe para isso. Aí, para mim, é equivocado. Agora, se for pedagogicamente, aproveitar bem, e aí vai depender do curso. Um curso de ciência política é diferente de um curso de computação, é diferente de um curso de veterinária. Cada curso vai ter essas modulações de pessoais à distância presenciais diferentes. E aí é o pedagógico que vai ser o norte. Então, eu não tenho dúvida, já disse isso a todo mundo, isso aí é, de novo, não está falando do reitor, está falando do pesquisador na área. Em algum momento a gente não vai ouvir mais falar em educação presencial e educação à distância. A gente vai ouvir falar só em educação. E em algumas situações, dependendo do público, do tipo do curso, eu vou ter percentuais presenciais e percentuais à distância, mais ou menos, e eu espero que isso seja por variável pedagógica e não por econômica. Porque se for econômica, como agora o governo está querendo implementar o Reúne Digital, que é ampliar o número de vagas usando a educação à distância. Ou seja, que vai ser basicamente toda a distância, e aí ela economiza a infraestrutura. Há um problema também de professores. Você prepara um curso de um professor e ele pode estar disponibilizado para o Brasil inteiro. Então, eu economizo o professor também. Então, o professor lá da UFRJ, ele monta um curso, e esse curso vai ser feito por vocês da Federal, o pessoal daqui da Rural, enfim. E, obviamente, a qualidade, o acompanhamento, os momentos presenciais não vão ter. Enfim, essa é a preocupação. Agora, que nós não vamos voltar mais àquele 100% de presencialidade, porque não tem sentido. Eu brinco sempre. Você aí falou no Barro Macaxeira, no Dois Irmãos não sei o quê, etc, etc. Eu vejo alunos nossos que levam 2-3 horas para chegar aqui na Rural e 2-3 horas para voltar para casa. E ele senta numa cadeira, o professor fica no quadro copiando e ele anotando. E o máximo de interação que tem é o professor se virar de vez em quando e dizer, entendeu? Quando o cara vai dizer não entendi, ele já está na outra e nem deixa. Para fazer isso, a gente faz utilizando isso aqui. Melhora. E aí um outro problema, o blended learning, você precisa, que nos outros países isso já está garantido, aqui não, 3 variáveis. Inclusão digital dos jovens, que aqui é muito baixa. Inclusão digital, eu quero dizer, acesso à internet, equipamento e ambiente familiar adequado, um ambiente de casa, para conseguir se concentrar nos estudos. Então, essa é a primeira variável. Segundo, formação de professores, porque a grande maioria dos nossos professores não foram formados para mediar processo de ensino-aprendizagem em ambientes à distância. Foram capacitados, foram formados para mediar em ambientes presenciais. Então, tem que ter uma política de formação nacional para que esses professores possam mediar. E terceiro, material didático adequado para isso. Essa ideia de que vai pegar o material didático presencial, digitalizar e botar para o ensino à distância, não funciona. Isso não funciona. Tem que ter toda uma linguagem nova. Enfim, essas 3 variáveis estão postas. Agora, eu não vejo nenhuma possibilidade de a gente não caminhar para o blended learning. Você precisa garantir essas 3 variáveis e modular pedagogicamente, dependendo do curso, dependendo do público, da região, da condição do aluno e dos professores, dos técnicos, esses percentuais. Se mesmo ouvindo o programa toda semana está perdido no meio da política mais animada do mundo, participe do grupo dos ouvintes do podcast Calabouço. O link para participar está na descrição do episódio. Para a gente encerrar aqui a nossa conversa, e a conversa é curtinha mesmo, o nosso acadêmico da bancada, eu gosto de fazer essa brincadeira com ele, levantou que entre 2007 e 2009 você tinha uma pesquisa sobre o uso do podcast para ensino e aprendizagem, né? Uma coisa que tu citou aí na tua outra resposta, que estuda justamente essa área de tecnologia da informação, de comunicação, etc.
hoje, né, em relação a 2009, o formato ele tem uma outra dimensão, né, muito maior, com muito mais audiência, inclusive com alguns grupos empresariais, né, já da área de podcast, muito grande, com vários estúdios, enfim. E aí, né, nessa conversa aqui da gente sobre ensino híbrido e sobre essas novas possibilidades que a pandemia abriu, né, apesar de todas as dificuldades do Brasil, eu queria que tu, para a gente fechar aqui essa conversa, falasse o que é que tu acha desse formato, né, do podcast e do que pode avançar para usar ele para ensino. Eu sou da área de comunicação e, assim, podcast é um negócio que eu uso para aprender, mas não dentro do ensino formal, né? Uma outra forma de aprendizado, uma outra forma de busca de conhecimento, né? E nesses anos de faculdade, por exemplo, nenhum professor recomendou podcast, né, para mim. Mas, enfim, qual a tua opinião sobre isso? Vamos lá. Eu me sinto bem à vontade, Pedro, em conversar sobre isso, porque no início da década de 2000, eu comecei a interagir com a Universidade de Barcelona, um dos maiores pesquisadores da área, que chama Antônio Bartolomé, e em 2005, 2006, eu fiquei lá um ano, entre 2005 e 2006, fazendo pós-doutoramento, e trabalhava, inclusive, lá eles usam a expressão, há uma discussão até conceitual, podcast ou podcasting, o ING, lá eles preferem, tem toda uma discussão conceitual que não vale a pena a gente entrar aqui se é podcast simples ou podcast. Vamos lá. Primeira coisa, eu brinco sempre que podcast é um vídeo metido a besta, porque o que é que ele é diferente de um vídeo tradicional? Antigamente você construía um vídeo e você tinha que buscar na internet. O que o podcast difere é que você indexa ele, você antigamente, eu sou da época ainda que você tinha que instalar alguns aplicativos, o iPod tinha isso, tinha algumas coisas que eram os agregadores, em que você se subscrevia, não sei se você já subscrevia. A primeira vez que eu vi o podcast, quando eu cheguei eu fui para 2005, 2006 lá, só que antes de minha esposa e meus filhos, eu fui na frente e fiquei na casa do Antônio Bartolomé. E de manhã cedo, ele botava lá o iPad dele, o iPod, antigo espadanato. Carregava, e no carro, a gente indo para a universidade, ele estava ouvindo todas as notícias já selecionadas, onde ele fazia uma subscrição, ele fazia uma assinatura de algumas empresas de jornalismo espanhol. De manhã baixava tudo, estava selecionado e tinha os podcasts. Então, na verdade, eu brinquei que o podcast é um vídeo metido a besta. Antigamente a gente faz, porque tem o audiocast, o podcast, o videocast, aí você tem vários. O podcast seria mais geral, mas você pode nominá-lo de audioquest, videocast, papapá. Antigamente a gente fazia um vídeo, vou pegar o vídeo. A gente fazia um vídeo e deixava ele na internet. Se eu quisesse achar esse vídeo, eu tinha que procurar. Eu corria atrás do vídeo. Agora o podcast, na hora que eu me sindico, né, que eles usavam essa expressão, não sei se ainda usa, você sindicar aonde está. Você se sindicou, você fez a assinatura, todo dia de manhã que você conectou sua internet, aquilo vem para você sozinho, de acordo com os seus interesses, etc. Então, enfim, eu acho uma tecnologia, um aparato fantástico. Agora, vou dizer que isso foi uma das meus trabalhos que eu desenvolvi lá. Mais importante do que qualquer instrumento é a estratégia de uso. Vocês podem ter um bom podcast que funcione muito bem no processo de ensino-aprendizagem. E um outro podcast feito com as mesmas características que vai ser uma porcaria, porque foi mal usado. Então, é lógico que fazer um bom podcast, com uma boa se for um vídeo com uma boa imagem, um bom áudio, um bom diálogo. Agora, como é que eu vou usar isso no meu curso, na minha sala, com os meus alunos? Então, mais importante do que o instrumento é a estratégia. Obviamente que quanto mais instrumentos eu tenho à mão, e aí é uma coisa, maior probabilidade e possibilidade de eu criar estratégias interessantes para o meu aluno. Então, podcast, eu desenvolvi uma plataforma chamada FlexQuest, que é pegando um pouco dessa questão de podcast e de outros aparatos, incluindo o que a gente chama da teoria da flexibilidade cognitiva, que é você tratar um conceito a partir de casos reais. E a partir desses casos reais, de múltiplos casos reais, a gente discute o mesmo conceito, isso porque é a forma como a gente aprende, que é até um contrassenso, é uma outra discussão que eu faço, daria umas 2 horas de discussão. A vida da gente,
A gente se defronta com o problema e tenta construir conhecimento para resolver. O problema da mais, eu preciso atravessar uma rua, é um problema. Eu construo conhecimento de olhar para um lado, olhar para o outro, ver se estou na faixa, e consigo resolver a solução. A vida da gente é assim. Infelizmente, nossa escola, principalmente a tradicional, hoje um pouco menos, ela inverte. O professor chega com a solução, que são as definições, as fórmulas, os conceitos, e depois tenta arrumar uma aplicação para esse problema. Isso é muito chato, porque todo dia eu me defronto com um problema. Então, aí hoje tem metodologias ativas como o PBL, que é Problem Based Learning, e outras mais, a sala de aula invertida, tudo isso são estratégias didáticas, aí sim, onde você lança mão de vídeos, você lança mão de podcasts, você lança mão de uma série de estratégias. Então, em resumo, eu acho fantástico o podcast, porque ele facilita, a informação corre atrás de você, não você corre atrás da informação. Isso já é uma coisa importante. Agora, para fins de processo de ensino-aprendizagem, tem que se pensar na estratégia de uso, porque senão um bom podcast pode não funcionar bem. E às vezes uma aula debaixo de um pé de árvore, como eu digo, sem nenhum recurso tecnológico, pode funcionar mais, se eu tiver uma estratégia melhor. Agora, dentro desse ambiente novo de tecnologia, é bom que eu tenha tecnologias à disposição e crie estratégias adequadas de ensino. Essa é a minha lógica. Mas podcast, para mim, é a grande sacada, esse fluxo de... Enquanto antigamente eu ia buscar informação na internet, eu me sindico, eu faço as assinaturas dos locais que eu quero. Agora, os próprios navegadores já vêm com os agregadores. Eu sou da época que eu tinha que instalar o agregador. Eu estou tentando me lembrar o nome, mas faz tanto tempo que eu não me lembro. Eu tinha que instalar o agregador no computador ou no iPod. Era mais difícil, né? Era muito mais difícil, inclusive... Eu ouvi falar em iPod, né? Era um negócio que você... Muito mais difícil. Agora... Eu vi, é do meu tempo. Pronto. Então, professor, muito obrigado por essa sua participação. Falando aí sobre essa sua última resposta, eu acho que isso vale para tudo, né, na educação. A gente hoje vive num mundo de múltiplas possibilidades, né, e a gente, na verdade, precisa mesmo que o governo, derrubar esse governo para que a gente pare de discutir a destruição da universidade e comece a discutir as possibilidades do ensino e as possibilidades que esse novo mundo de tecnologia nos possibilita, né? Obrigado pela conversa, foi muito proveitosa. Eu tenho certeza que o ouvinte vai ficar feliz, do jeito que a gente está muito feliz aqui com... Mandem um link, viu? Mandem um link depois para eu poder divulgar. E assim, fiquei feliz porque é um tema que eu gosto de discutir. Fiquei feliz porque eu acho que é o momento da gente debater com pessoas que podem ter pensamentos próximos, mas não necessariamente iguais. E eu estou vendo aqui, eu fiquei muito, muito feliz, porque eu achei que era mais ou menos um grupo... com um pensamento até partidário muito, muito próximo. Mas você tem aqui, pelo que eu entendi, PDT, PSB e PCdoB. Então, espero que no futuro a gente tenha alguém aqui do PT, alguém do PSOL, alguém de outros campos. Eu sei que não é fácil. Eu acompanho aqui o movimento estudantil aqui da universidade e, de vez em quando, eu me dou bem com... E desse campo, eu me dou bem com vários. O Diego sabe aqui, mas, assim, tinha confusões aqui que eu tinha que mediar alguma coisa, mas... eu só tive um problema. Quando eu assumi como vice-reitor, eu passei por três agrupamentos de movimento estudantil. O que estava atualmente agora, que é mais ligado ao PCdoB, que é o pessoal da UJS, eu acho. Anteriormente, tinha o pessoal, eu acho que é mais ligado ao PT, PSOL, mas o que eu tive problema foi quando a gente assumiu que eu tinha estava já saindo do DCE, que era do PSTU. Aí era pancada até umas horas. O PSTU é bravo, é bastante radical, no sentido que não admite qualquer forma de pensar que não seja aquela, mas enfim, são coisas para um outro podcast. São difíceis. São coisas para um outro podcast, exatamente. Professor, obrigado. Tranquilo, viu? Valeu mesmo. Obrigado por atender, por responder e por estar aqui hoje. Na quinta o programa sai e eu encaminho para o senhor um link imediatamente. Beleza, valeu aí. Parabéns aí, um abraço. Tchau, tchau. Tchau. Esse podcast foi editado por Pedro Caldas, Claranã Audiovisual. Já emenda Gabriel Jesus aí, meu campeão. Ah, não, mas isso aí fica em off, velho. Isso aí fica em off. Só digo pra vocês, ouvintes,
procurem a história de Gabriel Jesus em Serra Talhada, porque tem coisa boa, viu? Tem coisa boa. E tem a ver com a política pernambucana, digo Tem a ver mais. com a política Eu não tô pernambucana. acreditando nisso ainda não, velho. Enfim, né?